Boa noite para todo mundo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a propagação do calor. Na maioria dos exemplos que a gente viu e que a gente fez, a gente sempre estava usando por contato, tá? Mas quais questões que a gente tem que levantar na aula de hoje? Imagina que o Sol, imagina não, né? De jeito prático. O Sol está lá longeão da Terra e mesmo assim o Sol consegue aquecer a Terra. Um outro exemplo é a panela que está no fogo, ou uma barra metálica que está em contato com uma chama, tá? Ou a geladeira, o ar-condicionado. Tudo isso são jeitos que o calor é propagado, tá? E a gente vai entender esses jeitos. No total são 3, tá? Por condução, por convecção e por irradiação, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? E vamos fazer algumas questões. Então, bora lá. Todo mundo consegue ver a tela bonitinha? Acho que sim, né? Então, vamos lá. Falei desses 3 tipos. Quais são as diferenças entre eles e por que são 3? As diferenças são o seguinte. Imagina que você tem... Eu coloquei aqui, esse exemplo aqui. Olha só, de um jeito prático, a gente consegue ver os 3 tipos. A gente tem uma panela no fogo. A gente tem aqui que o fogo, ele está em contato direto com a panela, tá? Mas aí a gente vai olhar para o cabo. Aqui ele não quis colocar o desenho na panela, acho que por estética mesmo. Mas o que é a condução? A condução é quando você tem o contato direto, tá? Com quem está te fornecendo calor e com você, objeto, tá bom? A condução, ela se dá... Acho que aqui fica melhor. Isso. A condução, vocês estão vendo que aqui a pontinha tá mais quente, tá mostrando mais laranja e o cabo mais marronzinho. Imagina que o calor tá indo da ponta para o final do cabo, tá? A condução, ela se dá pelo contato, tá bom? E aí, o segundo jeito é a convecção. O que é a convecção? A convecção está muito em contato com a gente, assim como a condução, que é, por exemplo, o seu ar-condicionado. Você coloca o ar-condicionado lá em cima e tem aquele ar gelado gelando o ambiente. A convecção, ela se dá desse jeito como o ar gela, tá? Então, a gente tem uma diferença de... Não, vou falar isso depois, que é mais técnico. A gente tem que o ar, ele vai mudando de temperatura. Então, você tem que essa massa do fluido, do ar, ela muda a temperatura, tá? A convecção, ela tá nessa parte dos fluidos. Como aqui dentro, por exemplo, tá a água da panela, tá? Para quem não sabe o que é um fluido é ou um gás ou um líquido, tá bom? Então, o ar é um fluido, a água é um fluido, tá certo? Então, a gente tem que dentro da panela, pode ver que a água não tem contato direto com a chama, mas a água ela é aquecida. E pode ver essas setinhas assim como massas. Sabe na previsão do tempo, onde você vê aquele mapa e tem aquelas setinhas e a moça fala que é a massa de ar? Então aqui a gente tem a mesma coisa. A gente tem a nossa massa do fluido, correntes, tá? Que são formadas. E assim faz com que ele varie a temperatura. E a radiação ou irradiação é a mesma coisa, tá? A radiação é a forma como o Sol aquece a Terra, que é através das ondas eletromagnéticas. Eu tô com vocês na frente de ondulatória, mas é só a terceira frente, tá? Aqui a gente tá em termo, depois óptica e depois ondulatória. E a gente vai falar das ondas nas 3 partes. Aqui como maneira de passar calor. O que é um exemplo prático, por exemplo? A gente tem as ondas ultravioleta ou a infravermelha, tá bom? Essas são jeitos, ondas que transmitem calor, tá? Igual vocês, por exemplo, como falam, né? Colocar a blusa preta no calor aquece mais, tá? É mais ou menos esse tipo de coisa que a gente vai lidar com as ondas, tá? Peraí que eu vi que tem mensagem no chat. Tá. A convecção, ela lida com massas, com fluidos em específico. Então, você tem, por exemplo, o ar-condicionado. Você tem que a massa de ar que sai do ar-condicionado é gelada e a do ambiente é quente, tá certo? E aí vai ter, igual tá aqui no meu desenho, essas setas, a gente vai ter correntes de ar quente e ar gelado, fazendo com que eles entrem em equilíbrio térmico, que no caso vai ser a temperatura do seu ar-condicionado, que é mais gelado. Na radiação, a gente tem que a troca de calor é feita por ondas eletromagnéticas. O que são essas ondas? Imagina que o Sol... A gente tem aqui o Sol. E a gente tem o planetinha Terra. Tá?
O Sol emite ondas, tá? Igual onda de micro-ondas, onda de raio-x, tá? O Sol aquece a Terra por forma dessas ondas. E você vai entender o porquê que o Sol aquece a Terra por radiação, tá? Quando a gente fala da condução, que é o primeiro tópico que a gente vai falar, quando a gente fala da condução, é por contato. Ou seja, a gente precisa de um meio para que o calor passe, tá? Por exemplo, aqui a gente tem a nossa barra metálica. O calor aquece a barra metálica e a barra metálica vai aquecendo por um todo. Então, a pontinha que está em contato com o fogo está mais quente que o resto do cabo. Mas aí, depois, passado um tempo, o cabo aquece por inteiro, tá? Mas a gente precisa desse contato. O cabo, o metal, é esse meio em que é propagado. Quando a gente está na convecção, o fluido é o meio. Então, a gente tem a massa de ar, ou uma água, ou algum fluido que está sofrendo esse aquecimento, tá? Que está dando esse meio. Pela convecção, é mais fácil de visualizar quem é o meio, que no caso é a água. Você está vendo que está formando essas setinhas? O nome dessas setinhas são correntes, tá? Então, correntes da água está sendo formada, tá? E quando a gente trata da radiação, a gente tem o Sol e tem a Terra. E entre o Sol e a Terra, a gente está imerso no vácuo. O que é o vácuo? É a ausência de matéria. Então, a gente anota uma diferença entre as três, é que o vácuo, ele se propaga sem matéria, tá? É igual quando a gente está no espaço, supondo que estamos no espaço, e conseguimos ficar sem alguma coisa com ar, tá? Não teria som, a gente não conseguiria falar no espaço. Porque a voz, né, a onda de som, ela precisa de um meio para se propagar. É a chamada onda mecânica, tá? São ondas que precisam de um meio para se propagar. A gente vai ver isso mais em detalhe em ondulatório, tá? Mas, no geral, é o seguinte, condução é por contato, convecção são massas que a gente está tendo, são fluidos, tá? Então, são gases e líquidos. E radiação é por onda eletromagnética, tá? Ou seja, é por uma parte que não precisa de matéria para se locomover, tá bom? Para transpassar o seu calor. Alguma dúvida até aqui? Aqui foi só a introdução, tá? Vamos falar com detalhes, então. A primeira que a gente vai falar é da condução térmica, tá? Como eu falei, a condução térmica, ela se dá por meio do contato. Só que o que é esse contato e como esse calor é passado, tá? A gente tem aqui, por exemplo, deixa eu dar um zoom nesse desenho. A gente tem que a nossa barrinha de metal, ela está em contato com o fogo. É igual vocês colocam uma faca no fogão, a ponta fica fluorescente, né? Então, a gente tem que a ponta tá aquecendo. E o calor, a gente sabe que a barrinha, ela vai querer entrar em equilíbrio térmico, tá? Então, a gente tem que o calor, como ele é passado? A pontinha aquece o restante. E como aquece? Lembra que o nosso corpo ele é formado por partículas. Aqui eu vou querer que vocês olhem para mim. Eu não sei se dá para olhar para os dois, né? Para mim e pro slide ao mesmo tempo, mas aqui olhem para mim, tá? Então, a gente tem que o nosso corpo é formado de partículas. E a gente sabe que a temperatura ela é o nível de agitação térmica do nosso corpo, tá? Então, a gente aumenta a temperatura do nosso corpo, as nossas partículas começam a se movimentar. Imagina que aqui a pontinha está em contato com o fogo. Então, a pontinha começa a se movimentar. A barrinha está aquecendo. Só que quem está no final está mais paradinho. E como é passado esse calor para o corpo todo para ele que aumente a temperatura? A pontinha está agitada, vai agitando a outra, vai agitando a outra e vai agitando a outra. É assim que é passado o calor. Ó, aqui no slide, vamos lá. A gente tem a pontinha da nossa barra, ela tem contato com o fogo. Então, a nossa partícula que forma o nosso corpo, ela está muito agitada. Ou seja, está com uma temperatura bem alta. Aí, lá no final, a gente tem a partícula que está a temperatura ambiente, por exemplo. Ela está pouco agitada, tá? Então, uma vai batendo na outra. Lembra quando eu falei do aumento da temperatura? Eu dei o exemplo de você na balada. Então, você lá na balada paradão e tá o teu colega agitadaço. E ele começa a te empurrar, a te bater e você vai começar a se movimentar. É assim que é passado o calor por condução, tá? Então, você tem a partícula que está em contato direto com a chama, ela está muito agitada. E aí, ela vai batendo na outra, e vai batendo na outra, e vai batendo na outra, fazendo com que aumente a temperatura de todo o corpo, tá? Por isso que é em contato, e é dessa forma que é feita a condução, tá?
Então, a gente tem aqui, eu coloquei até destacado, sem que haja deslocamento das partículas. Por quê? A gente tem que uma agita a outra, mas a gente não tem uma massa, assim, por exemplo, sei lá, como eu posso explicar? A gente tem, por exemplo, aqui, ó, uma caixinha, e aí eu começo a agitar ele. Ele não vai bater, não vou precisar aumentar nada nesse corpo, tá? Não vai movimentar nada. Uma partícula só agita a outra, tá? Diferente da convecção, em que a gente tem a massa de água se movimentando, ou a massa de ar se movimentando. Aqui não, o corpo aquece por inteiro, só que uma partícula agita a outra, tá? Peraí que teve pergunta. Isso, exatamente, Vilma. Aquela rodinha que fica todo mundo e um batendo no outro, é exatamente essa maneira que ele aquece, tá? Uma partícula agita a outra. É dessa forma com que o corpo é aquecido na condução térmica, tá? Então, imagina até para ficar de forma indutiva o nome, uma partícula conduz a outra, tá bom? Então, a gente tem aqui a pontinha que está ligada na chama muito agitada, ela vai agitando as outras e assim fazendo com que o corpo chegue em equilíbrio térmico, tá? Então, vamos lá. Observações. A condução não ocorre no vácuo, pois ela precisa de um meio material para se propagar. O que significa? Eu preciso de um meio para que isso ocorra. No caso, é o contato, tá? A gente está tendo contato com a nossa chama, ela vai aquecer o nosso corpo. Só que o nosso corpo, ele é o meio de propagação. Pode ver que uma partícula agita a outra dentro do próprio corpo, até porque elas fazem parte do corpo, tá? Então, é por contato, tá bom? Então, você tá na balada, o teu colega tá agitadão, ele vai batendo em você, tem um meio, tá? Ele tá se locomovendo para poder chegar até você. Então, esse é o meio. Então, no espaço onde há ausência de matéria, a gente não tem como, tá? Então, não ocorre propagação de calor por condução no vácuo, tá? Porque a gente não tem um meio, não tem uma matéria para poder ele propagar, tá bom? Vocês vão ver que, eu não sei se vocês já viram como uma garrafa térmica ela é constituída. Mas a garrafa térmica, ela é um isolante, né? Você sabe se coloca água gelada lá, ela segura por um tempo, ou água quente. Por quê? Ela vai inibir os 3 tipos de propagação, tá bom? Por contato, por condução, por convecção e tentam por radiação, tá bom? Então, um jeito de você inibir a propagação do calor pela condução é você colocando vácuo no meio, tá? Então, você consegue conservar deixando no vácuo. Tá certo? Então vamos lá. Próximo tópico importante da condução. Os metais são bons condutores de calor. Aqui é mais na parte de elétrica e na química. Lembra quando eu falei sobre dilatação? A gente tinha que o metal ele dilatava muito mais do que outros objetos. Por exemplo, a madeira. Por quê? O metal é parte da natureza dele. Ele tem o chamada nuvem de elétrons. Tá? Então, os elétrons que ficam na parte mais externa, eles tendem a se movimentar mais, tá? Então, eles estão ligados fracamente. Então, você consegue criar uma corrente pelo metal muito fácil. E não só a corrente elétrica, mas também o fluxo de calor também é gerado mais facilmente, tá bom? Aqui nessa aula de hoje, a gente vai explicar o porquê, se você colocar a mão na maçaneta na porta, a maçaneta vai parecer muito mais gelada, tá? Então, vamos lá. Corpos que são maus condutores de calor. Aqui para o Enem é importante saber. O Enem vai contar que você saiba. Ele vai colocar um texto que vai te confundir. Então, se você souber, é muito importante. Quem são maus condutores de calor? O vidro, a borracha, o isopor, a lã, o algodão, o gelo, a pele dos animais. Coisas importantes de saber. O ar é um péssimo condutor de calor. Aqui eu coloquei o exemplo do raio. A gente sabe que o raio, quando ele rompe no céu, ele aquece tudo ao redor, né? Por isso que se você tomar um raio, você vai ser fritado na hora. E por que quando cai um raio, por que não aquece tudo ao redor? Assim, aquecer eu digo tudo, tá? Porque o ar é um excelente isolante térmico. Excelente. Então, você tem, por exemplo, a chama do teu fogão. Vai ficar quentinho ali ao redor do seu fogão. Mas você tem que, se você for por distância, não vai estar quente, tá? Porque o ar é um excelente isolante térmico, tanto para o frio quanto para o calor, tá? Ele isola a sua temperatura. E aqui a gente tem o iglu.
Eu coloquei aqui no meio um iglu, tá? É uma casa de gelo, é mais comum nos polos, tá bom? Em regiões geladas. A gente vê mais em filme, né? Em desenho animado e tudo mais. Porque o gelo é um excelente isolante térmico também. Por mais que pareça que você fica assim, ah, vai ser gelado dentro. Não. Se dentro tiver quentinho, o gelo vai manter essa temperatura quentinha, tá? Então, o gelo também é um excelente isolante térmico, tá bom? Aqui eu coloquei isso que eu falei, de se você colocar assim, a mão na maçaneta na porta, a maçaneta vai parecer muito mais gelada do que a porta. Por quê? A gente tem que o metal, ele é um excelente condutor de calor. O que isso acontece? Quando a gente coloca a mão na porta, a nossa mão, imagina que o nosso ambiente está a 28 graus Celsius e a gente sabe que a temperatura do corpo humano é de 36. Ou seja, estou mais quente do que o ambiente. E aí eu coloco a mão. A maçaneta, ela vai criar um fluxo entre a maçaneta e a minha mão muito mais rápido de calor do que a porta. Então a maçaneta vai roubar a nossa temperatura muito mais rápido do que a porta, dando essa sensação de mais gelado, tá? Do que a porta que você vai sentir mais quentinha. Agora vamos fazer uma situação ao contrário, onde o ambiente está mais quente do que o nosso corpo. Por exemplo, numa sauna, tá? A sauna, imagina que esteja 48 graus Celsius e você tá a 36. Então, a sauna está mais quente do que você. E aí você tem essa mesma porta lá. Você vai sentir que a maçaneta está muito mais quente do que a porta. Justamente por isso, tá? Vai criar um fluxo onde a porta vai te passar a temperatura dela mais rápido do que a madeira, tá bom? Então, esses fluxos que são criados pelo metal ser um excelente condutor térmico. E a madeira, eu coloquei aqui, eu não coloquei, mas ela entra aqui como um mau condutor. Peraí que eu vou ver o que vocês estão mandando no chat. Isso, imagina, não rouba, mas cria esse fluxo de calor. Aqui, ó, a gente tem, eu vou fazer aqui. A gente tem nessa situação a maçaneta e o nosso corpo. Por que eu fiz dessas cores? A maçaneta, quando a gente está em temperatura ambiente, imagina que esteja a 28 graus Celsius e o seu corpo a 36. Ou seja, o seu corpo está mais quente do que o ambiente. E aí a nossa porta, que está lá em equilíbrio térmico com o ambiente, está mais gelada do que o seu corpo. Então você vai ter que você, esse corpinho vermelho, vai criar um fluxo de calor com a maçaneta, tá? Então o seu corpo vai transmitir a temperatura para a maçaneta, tá bom? E nisso vai esfriar. Então você vai sentir essa temperatura mais gelada, tá? Só que isso é muito rápido que acontece. Pode ver, se você ficar segurando tanto a maçaneta quanto a porta por um certo tempo, a maçaneta vai esquentar mais do que a porta vai esfriar, digamos. Vai chegar na mesma temperatura, tá? Porque o metal, ele é um excelente condutor, tá? E então cria esse fluxo. E se você tiver ao contrário também, no exemplo da sauna, faz o contrário. A porta, a maçaneta, no caso que vai estar mais quente do que você, vai criar esse fluxo do mesmo jeito, sentindo como se ela tivesse mais quente, tá? Então, bora lá. Alguma dúvida sobre a condição? Então, coloca aí. A condição, ela você passa, né, a temperatura desse jeito, tá? Uma partícula agita a outra. Então, a gente não consegue fazer isso no vácuo, porque ela necessita de um meio material. E esses materiais são importantes que vocês saibam, tá? O vidro, a borracha, mas criem essa linha de raciocínio, tá bom? Principalmente do ar, do gelo e dos metais, tá? Alguma dúvida? Senão, vamos fazer um exercício. Então, bora fazer um exercício, então. É muito comum... Coloquei um exercício até disso. É muito comum encostarmos a mão na maçaneta de uma porta e temos a sensação de que ela está mais fria do que o ambiente. Um fato semelhante pode ser observado se colocarmos uma faca metálica com cabo de madeira dentro de um resfriador. Após longo tempo, ao encostarmos uma das mãos na parte metálica e outra na parte de madeira, sentiremos a parte metálica mais fria. Fisicamente, a sensação térmica mencionada é explicada da seguinte forma. A madeira é um bom fornecedor de calor e o metal um bom absorvedor. O que é essa parte de fornecedor e absorvedor? É a parte de condução.
lembra muito daqueles coeficientes que vocês estudaram na parte de dilatação, tá? Então, se a madeira é um bom fornecedor, ela também é um bom receptor, tá? Porque só muda a temperatura. Se você está em contato com algo mais quente, com algo mais gelado. Se você estiver em contato com algo mais quente, você vai receber temperatura, receber calor. Se você estiver em contato com algo mais gelado, você vai ceder temperatura, ceder calor, tá? Então, não. A gente viu que a madeira, ela é um péssimo fornecedor. Ela é um isolante, tá? O metal é um bom absorvedor. Verdade. Mas ele também é um bom fornecedor, tá? Então, A, cancelada. B, o metal absorve mais temperatura do que a madeira. Vamos deixar essa daí em aberto. Tá feia? Tá feia. Não tá científica? Não. Mas vamos lá. O fluxo de calor é maior no metal do que na madeira. Verdade. Tá? Então, a gente tem que... Esse fluxo que é criado na nossa mão na madeira e mão no metal, eles são fluxos diferentes. Como o metal é um bom condutor, a gente tem que o fluxo é criado mais rapidamente, mais intensamente do que na madeira. Verdade. Próximo. A madeira retém mais calor do que o metal. A gente nem tá falando sobre capacidade térmica, tá? Então, não. Se ela retém mais calor do que o metal, mas isso não explica esse fenômeno, tá? Próxima. O metal retém mais frio do que a madeira. Totalmente falha, porque como é que você retém... É a mesma explicação da anterior, tá? Então, não. Até porque se a gente ficar segurando o metal, ele vai aquecer muito mais rapidamente. Então, ele não reteve esse frio, tá? Então, a opção correta é C, tá bom? Essa B, ela tá pouco científica e tá falha, não tá explicando muito bem essa parte de cima, tá bom? Alguma dúvida aqui? Não? Isso, Rua. Tá? Então, bora lá. Vamos falar da próxima. Convecção. Deixa eu ver pressão. Tá. Convecção. Depois eu faço um resumo, tá? Das duas. Convecção, como eu falei, a gente vai lidar com os fluidos, ou seja, líquidos e gases, tá? Então, pense em ar, pense em água, pense em óleo, pense em tudo e qualquer coisa, tá? Então, todos esses fenômenos que lidam com os fluidos é o que a gente vai tratar pela convecção. Aqui eu coloquei a mesma imagem de lá de cima, que é a panelinha sendo aquecida, tá? Então, vamos lá. Uma coisa que a gente precisa relembrar. Lembra quando a gente falou da dilatação volumétrica? Onde a gente tinha, por exemplo, os líquidos. Quando a gente aquece um líquido, ele dilata, tá? Quando a gente resfria um líquido, ele contrai. Assim também com gases, tá? Por exemplo, o ar. A gente aquece o ar, ele dilata. A gente resfria um ar, ele contrai, tá bom? Lembra da densidade? Eu apresentei para vocês. É a mesma explicação do gelo que fica em cima e a água líquida embaixo, tá? Quando a gente tem, por exemplo... Não, vou explicar isso aqui depois. Deixa eu falar de outra coisa antes, perdão. O que é a convecção térmica? Trata-se da transferência de energia pela matéria em movimento. Então, é pelos fluxos, pelas massas, pelas correntes, tá? Imagina corrente de ar, corrente marítima, é desse jeito, tá? São feitas por fluxos, por massas, devido à diferença de densidades entre essa matéria. O que significa? Lembra que eu dei uma explicação breve de vocês por que o ar-condicionado fica em cima? Por quê? A gente tem que o ar frio, ele é mais denso do que o ar quente. Por quê? Ele está mais contraído, tá? Então, ele ocupa menos volume, ou seja, maior densidade. Sim, Vilma, tem a ver, tá? Então, a gente tem que aqui, ó, agora dá para eu escrever da densidade. Massa sobre o volume. A gente tem que o ar frio, então, ele ocupa menos volume. Como o volume é inversamente proporcional à densidade, então, menos volume, maior densidade. O que significa na prática? Densidade é o que fica embaixo, o que fica em cima. Então, eu sou mais denso, eu fico embaixo, tá? E aí, no calor, no caso, a gente tem, por exemplo, ar quente. Ele ocupa um maior volume, ou seja, menor densidade. Tem o que eu fico em cima, tá?
Então, a gente tem o ar-condicionado lá em cima, soltando ar frio. O ar frio, ele vai cair porque ele é mais denso do que o ar quente que está no teu ambiente. E esse ar quente vai subir. Então, cria essa massa, tá? Ar frio desce, ar quente sobe. Ar frio desce, ar quente sobe. É desse jeito que a convecção é feita. É por essas massas. Vocês estão vendo o movimento? Tipo, ar frio desce, ar quente sobe. É desse jeito que a convecção é feita, tá? Assim como na panela. Vamos olhar aqui para a panela. A gente tem que... Vou escrever do ladinho a densidade novamente. Deixa eu apagar o nosso sol. Vamos lá. Densidade é massa sobre volume. Então, a gente tem quem? A água fria, que é o que estava na panela, ocupa um maior espaço, ou ocupa um menor espaço, ou seja, maior densidade. A água quente, ela ocupa um maior espaço, menor densidade. Então, a gente tem que a água que está sendo aquecida, ela tende a subir. E a água que está mais gelada, ela tende a descer. Então, a gente tem esse fluxo que é criado. A água aqueceu, ela sobe, a água fria desce, ela é aquecida, ela sobe, ela desce. É desse jeito, tá? Assim como estão aqui nas setinhas, tá bom? Então, a setinha vermelha está subindo, porque a água quente, que é menos densa, sobe. A água gelada que estava em cima tende a descer, é aquecida, sobe, até gerar um equilíbrio térmico, tá? É dessa maneira que a convecção é feita. Então, por isso que ela é por meio dos fluidos, porque ela é muito volátil, tá? Volátil no sentido de manipulável, tá? Sem forma, assim, mais ou menos, tá? Então, ela é feita através das massas, através das correntes, tá bom? Deu para entender mais ou menos como a convecção é feita? Essas massas, do jeito que ela é? Ar quente sobe ou coisa quente sobe, coisa gelada desce, tá? Alguma dúvida? Não? Então, bora lá. A convecção térmica não ocorre no vácuo. Por quê? Também precisa de uma matéria para ocorrer. Precisa de um meio, tá? Nesse caso aqui, o meio é a própria coisa. Ou seja, a gente tem a massa de ar. A gente tem que o ar quente desce, o ar quente sobe, o ar frio desce. A gente tem o ar sendo o próprio meio. No vácuo, a gente não consegue fazer isso, tá? Porque a gente não tem um meio de propagação, tá bom? Assim como líquidos e tudo mais. Então, a convecção também não ocorre no vácuo, tá bom? Então, vamos lá. Fenômenos que são explicados pela convecção. Deixa eu só ver o chat. Não. Geladeira, mesma coisa, o motor da geladeira fica em cima porque ele joga o ar gelado de cima, mesmo princípio do ar-condicionado. O ar gelado de cima desce, o ar quente da geladeira sobe, o ar gelado desce, o ar quente da geladeira sobe, tá? Então, é dessa maneira que a geladeira funciona, assim como do ar-condicionado, tá bom? Próximo princípio. A gente tem aqui, eu coloquei 2. Aqui o Enem costuma cobrar, que é o fenômeno da brisa, tá? A brisa do mar. A gente que é da praia entende bem, tá? Mas vamos entender dessa maneira, mais fisicamente falando, tá? Aqui eu coloquei mais corrente de ar. Vamos lá. As correntes de convecção também ocorrem na atmosfera, gerando as correntes de ar, que se deslocam das regiões aqui da pressão, eu vou falar depois, tá? Mas o que acontece? Aqui nesse exemplo fica mais fácil de explicar, tá? Vamos relembrar um pouquinho do coeficiente térmico, tá? O Czinho. A gente tem que o coeficiente da areia, ele é mais baixo do que o da água. O que significa? A areia aquece mais facilmente do que a água. Da mesma maneira como ela aquece mais facilmente, ela se resfria mais facilmente, tá? Por isso que a gente tem os desertos, por exemplo. De dia, aquele sol escaldante, aquela areia numa temperatura absurda, e de noite a temperatura numa temperatura bem baixa, muito, muito baixa, tá? Então, a gente tem que isso é feito. E o que vai acontecer com o vento? A gente tem que o nosso arzinho de dia, ele tá aqui tendo este ciclo. O que significa este ciclo? Ar quente que passa pela areia, a gente tem que a areia aquece mais do que a água. Então, o ar vai sair daqui da areia quente.
Ar quente a gente sabe que sobe, tá? E a gente tem que o ar que tá aqui em cima do mar, ele tá mais gelado do que o da areia, tá? Então, ele vai tender a fazer este ciclo, tá? Então, o ar quente que tá na areia sobe e vai passando pelo da água, tá? Fazendo com que o da água desce, torne esse ciclo, tá? Então, a brisa durante o dia, na parte marítima, ela vem do sentido mar, areia, tá? Isso é nem cobra, gente. Então, assim, é importante, tá? Então, vem sentido mar, areia por esse sentido, tá? Porque o coeficiente a capacidade... enrolei. O coeficiente térmico da areia é mais baixo do que o da água, tá? Então, ele aquece mais facilmente do que a água. É por isso que, por exemplo, de noite, a areia tá mais gelada do que a água do mar, tá? Porque a água passou o dia todo aquecendo, aquecendo, aquecendo. E aí, quando chega de noite, ela tá numa temperatura mais agradável do que a areia, que tá muito mais gelada, tá bom? Porque a areia, ela consegue aquecer mais facilmente, mas do mesmo jeito que ela aquece, ela se resfria, tá? E de noite a gente tem que esse fluxo é ao contrário. Justamente por isso. A gente tem que a água, então, ela passou o dia todo aquecendo. Então, quando chegar de noite, ela vai estar mais quentinha, tá? Então, eu vou fazer pontinhos vermelhos aqui, só para vocês visualizarem. Vai estar mais quentinha. E a areia, ela vai perder toda a temperatura que ela ganhou com a mesma facilidade. Então, ela vai estar mais gelada. Então, o fluxo é ao contrário. O fluxo sai do mar, vem para a areia. Sai do mar, vem para a areia. Tá? Então, a gente tem que a brisa ela é feita ao contrário, no período da noite, tá? É sentido areia, mar, tá? Então, é assim que é feito. Então, não decorem, tá? Nessa parte, façam o desenho, tipo assim, a brisa é desse jeito. Não, não é. De dia ela é de um jeito e de noite ela é de outro, tá bom? Então, alguma dúvida dessa parte do fenômeno da brisa? Por que cobram? É muito importante que vocês entendam, tá? Vamos para um exemplo? Acho que eu coloquei o exemplo sobre a brisa. Quer ver, cresceu? Então, bora lá. Do Enem mesmo. Numa área de praia, a brisa marítima é uma consequência da diferença do tempo de aquecimento no solo e da água, apesar de ambos estarem submetidos às mesmas condições de radiação solar. No local, o solo, que se aquece mais rapidamente, o ar fica mais quente e sobe, deixando uma área de baixa pressão, provocando o deslocamento deslocamento do ar da superfície que está mais fria, tá? Então, a gente tem essa parte de pressão, como eu não falei, eu vou falar no finalzinho da próxima aula, mas aqui vocês entendam mais ou menos como é feito, assim, é mais previsão do tempo, tá? À noite, ocorre o processo inverso, ao que se verifica durante o dia, tá bom? Então, como a água leva mais tempo para aquecer, mas também mais tempo para se esfriar, o fenômeno noturno, chamado brisa terrestre, pode ser explicado da seguinte maneira. Letra A. O ar que está sobre a água se aquece mais ao subir. O ar que está sobre a água se aquece mais. Ao subir, deixa uma área de baixa pressão, causando o deslocamento de ar do continente para o mar. Vamos para a próxima. O ar está quente, desce. Aqui, ó, já está errado. O ar mais quente desce. Vimos que não. O ar mais quente, ele sobe. Então, aqui a gente já pode parar de ler. C. O ar que está sobre o mar se esfria e dissolve-se na água. Forma-se assim um centro de baixa pressão que atrai o ar quente do continente. Não, ele explicou o oposto, né? Aqui ele fala que essa situação de baixa pressão faz com que o ar se movimente, crie essa massa de ar, tá? Próximo. O ar que está sobre a água se esfria, criando o centro de alta pressão, que atrai massas do ar continental. Aqui ele está falando do fenômeno ao contrário, né? Então, não, o ar que está sobre a água fria... o ar que está sobre a água se esfria. Não, a gente viu que de noite o ar que está sobre a água, ele está quente e não frio, tá? Então, cancelada também. O ar sobre o solo, mais quente, é deslocado para o mar, equilibrando a baixa temperatura do ar que está sobre o mar. Aqui ele está falando sobre o fenômeno noturno, então eu tinha que prestar atenção nisso. E no fenômeno noturno, a gente sabe que é ao contrário,
tá? Então, a gente tem que o ar que está sobre o mar, ele está mais quente e não mais gelado. Se aqui falasse do fenômeno que ocorre durante o dia, poderia ser. Então, não, tá? Então, letra correta, A. O ar que está sobre a água se aquece, verdade. Ao subir, deixa uma área de baixa pressão, causando o deslocamento do ar do continente para o mar. Verdadeiro também, é o que a gente acabou de observar aqui, tá? A gente tem esse fenômeno que ocorre sentido areia-mar, tá? Alguma dúvida sobre essa questão? Essa questão tinha que ser vista, tinha que ser bem vista. Tinha que ler e olhar tudo. Em que parte, Juan? Os desenhos. Esse da questão ou esse aqui? O da questão ou esse? O primeiro exemplo mostra uma direção da brisa marítima, direção oposta. Tá. É que aqui tá assim, tá sentido, ó, durante o dia, a gente tem que o ar quente tá sobre a areia, então ele vai subir. E o ar frio tá sobre o mar, então ele vai descer. O sentido é esse aqui. Sobe, sentido mar-areia. O ao contrário, durante a noite, é o quê? O ar que tá sobre o mar tá mais quentinho, então ele vai subir. O ar que tá sobre a areia tá mais gelada, então ele vai fazer este ciclo aqui. Tá? E aí, aqui no desenho também, a gente tem durante o dia. Aqui ele colocou por pressão, tá? Maior temperatura, o ar sobe, menor temperatura, o ar desce. Tá? E vai criando este ciclo aqui. Ou seja, coisa gelada, coisa quente. Aqui é o contrário. A gente tem que o ar que está sobre o mar está quente, sobe, e o ar que está aqui sobre a terra desce, fazendo esse ciclo. Tá? Vê que as setinhas são ao contrário, são opostas. Ficou melhor? Tá. Alguma dúvida desse exercício? Alguém não entendeu ele? Aqui você tinha que olhar optativa e fazer, tá? Então, pegar por detalhes. Por exemplo, Ana saber, o ar mais quente desce. Não. O ar que está sobre o mar se esfria. Falso, porque a gente sabe que está falando do fenômeno noturno. Então, o ar está mais quente. Cancela. D. O ar que está sobre a água se esfria. Mentira. Mesmo a justificativa da anterior. E na E, a gente está falando sobre o fenômeno noturno, tá? Então, é o oposto do que está nela. Ou seja, alternativa A, tá? Então, vamos para alguns exemplos. Eu coloquei 2 e vai dar tempo de fazer, ainda bem. Então, vamos lá. Enem também. Chuveiros elétricos possuem uma chave para regular a temperatura verão e inverno e para desligar o chuveiro. Além disso, é possível regular a temperatura da água abrindo ou fechando o registro. É o que a gente faz, né, gente? Quando a gente quer mais quentinho, a gente deixa bem caindo 3 gotinhas, né? E depois, se a gente quiser mais gelado, a gente abre mais o chuveiro. Diminuindo-se a temperatura, abrindo, diminui-se a temperatura e fechando, aumenta-se. Tá? É o que a gente experimenta no nosso dia a dia. Aumentando-se o fluxo de água, ou seja, abrindo o registro, há uma redução de sua temperatura, pois, vamos raciocinar, aumenta-se a área de superfície da água dentro do chuveiro, aumentando a perda de calor por radiação. Falso. Por quê? A gente sabe que a radiação, por mais que eu não tenha falado dela, a radiação não faz esse papel, porque aqui a gente está tendo contato direto da resistência com a água, tá? E a água em si. Então, não é por radiação, tá? Aumenta o contato da superfície da água dentro do chuveiro. Verdade, tá? Quando a gente abre mais o chuveiro, a gente tem que, dentro do chuveiro, a gente aumenta a quantidade de água, então aumenta a superfície de contato, tá? Mas não significa que a gente aumenta a perda de calor, tá? Então, letra A, falsa. B, aumenta-se o calor específico da água. Gente, isso não é nem possível. Lembra que quando a gente faz as contas, a água é uma constante? O calor específico da água é de valor 1 caloria por grau Celsius? Então, a gente não tem como aumentar o calor específico da água, tá? O calor específico é uma constante, tá bom? Então, falso. C. Diminui-se a capacidade térmica do conjunto água-chuveiro.
diminuindo também a capacidade do conjunto de aquecer. Vamos lembrar que a capacidade térmica, ela é um dos... Peraí, acho que é isso. A capacidade térmica, Czão, ela é o quê? Coeficiente e massa, tá? A gente não tá diminuindo a capacidade térmica, por quê? A partir do momento que a gente aumenta o fluxo de água, a gente aumenta essa massa de água, tá? Então, a gente está aumentando a capacidade térmica e não reduzindo ela, tá bom? Então, C também falsa, tá? D. Diminui-se o contato entre a corrente elétrica do chuveiro e a água, diminuindo também sua capacidade de aquecê-la. Vamos deixar guardadinha essa, tá? Por quê? A partir do momento que a gente passa a aumentar muito o fluxo de água, a gente está diminuindo o contato de tempo. A gente tem que aquela água que ia ficar ali um certo tempo, ela não fica mais, ela passa mais rapidamente, porque o fluxo de água é maior, tá bom? Então vamos deixar essa guardadinha com cuidado. Letra E, diminui-se o tempo de contato entre a água e a resistência do chuveiro. Verdade, porque a água é esse fenômeno que eu falei, ela está passando mais rapidamente. Diminuindo a transferência de calor de uma para outra. Ou seja, a temperatura que a gente passaria, a gente está diminuindo, porque a água não fica mais tanto tempo, tá? Ali em contato com a resistência, ou seja, vai aquecer menos, tá bom? Então, a letra correta é essa aí, tá? Por que que não é essa de cima? Diminui-se o contato entre a corrente elétrica do chuveiro e a água, diminuindo também a sua capacidade de aquecê-la. A capacidade de aquecer a água vai ser a mesma. Tipo, a potência ali vai ser igual. Só que o que a gente vai mudar é o fluxo de água, tá? Então, essa daqui não justifica bem o que a gente quer expressar. Então, letra correta, letra E, tá? A gente está diminuindo o tempo de contato entre a água e a resistência do chuveiro. Porque imagina quando a gente abre o registro, né? Abre mais o chuveiro, vai sair muito mais água. Então, a água vai passar por ali mais rapidamente, passando menos tempo para aquecer, tá? Então, é esse o fenômeno que explica letra E, tá? Alguém tem alguma dúvida? Não entendeu? Ou quer que eu reexplique? Alguma alternativa? Não, então bora para a próxima. Acho que eu coloquei mais uma? Coloquei mais uma. Gente, última, nos últimos 4 minutos. Bora lá. Nas geladeiras, o congelador encontra-se na parte superior. Nos polos, as construções são feitas sob o gelo. Os viajantes do deserto do Saara usam roupas de lã durante o dia e a noite. Então, ó, a gente está falando sobre tudo que a gente conversou aqui nessa aula. Bora lá ver o que ele quer. Relativamente ao texto acima, qual das afirmações abaixo não é correta? Vamos lá. A. O gelo é um mau condutor de calor. Isso é verdade. Pode ver que ele coloca aqui que nos polos as construções são feitas sob o gelo. A gente tem exemplo, o iglu. Tá? Se o iglu fosse um bom condutor de calor, quem estava dentro do iglu ia congelar. Tá? Então, o gelo é um mau condutor de calor. Verdade. B. A lã evita o aquecimento do viajante do deserto durante o dia e o resfriamento durante a noite. Isso é verdade. A lã, eu coloquei até um exemplo aqui. Peraí. Lã. Ela é um péssimo condutor de calor. Ou seja, ela é um isolante térmico, tá? Ela te mantém aquecido do mesmo jeito que ela te mantém resfriado, tá bom? C. A lã impede o fluxo de calor por condução e diminui as correntes de convecção. Vamos lá, vamos entender o que ela fala. A lã impede o fluxo de calor por condução, ou seja, por contato, ok? E diminui as correntes de convecção, ok também. Ou seja, ele só está explicando por que a lã ela é um isolante, tá? Então, vamos deixar ela aí. D. O gelo sendo... Peraí, essa é verdadeira. O gelo, sendo um corpo a 0 graus Celsius, não pode dificultar o fluxo de calor. Falso, porque a gente tem que o gelo, ele é um isolante térmico. Então, ele dificulta o fluxo de calor, tá? Tanto para o aquecimento quanto para o resfriamento, tá bom? Então, essa daqui é a falsa. É a opção que a gente quer, ele quer a não correta, tá? Então, com esse termo aqui, não dificulta o fluxo de calor. Significa que ele seria um bom condutor. E a gente sabe que ele não é um bom condutor, tá bom? Senão os iglus não teriam sentido.
tá bom? E nem esse texto aqui que ele colocou. Letra E, só para a gente sair com consciência limpa. O ar é um ótimo isolante para o calor, transmitido por condução. Porém, favorece muito a transmissão de calor por convecção. Isso é verdade, tá? Então, por condução, o que seria? O raio caindo do céu, tá? O contato direto do raio com o ar, tá? Se ele fosse um bom condutor por condução é feio, né? Mas se ele fosse um bom condutor nesse tipo, então o raio aqueceria todo o ar ao redor, assim, no grande proporção, tá? Mas aí a gente pega, por exemplo, o ar-condicionado, o motor da geladeira. Lidam com massas de calor, tá? Então, por convecção, o ar é um bom condutor, tá bom? Então, a gente consegue criar essa massa ar gelado, ar quente, tá? Com uma certa facilidade, tá bom? Então, essa daqui é correta, a errada é a letra D, tá? Ó, a gente fez ela em 3 minutinhos. Alguma dúvida? Só faltou um exemplo, mas aí eu coloco ele na lista, tá? Porque a gente já fez bastantes exercícios. Então, no geral da aula de hoje, a gente falou sobre condução e convecção. Condução, contato direto, o calor é passado de partícula a partícula. E na convecção, a gente é feito pelos fluidos, por essa massa de aquece, resfria, tá bom? Se alguém tiver qualquer dúvida, estou aqui. Se não, acho que vocês já estão dispensados. Deu para entender a aula de hoje? Deixa eu encerrar só a gravação.